Escute com calma, porque esta palavra não chegou para tocar qualquer pessoa, mas para tocar você no lugar exato onde a espera ficou pesada. O que parecia uma temporada comum de aperto começou a mostrar que havia algo mais profundo se movendo por baixo da sua rotina. Você sente isso no corpo antes de conseguir explicar, e é por isso que não consegue fingir que está tudo igual. Há uma mudança sendo revelada, e ela atravessa o seu cansaço, o seu silêncio e a forma como você olha para o mesmo dia de sempre. O que parecia escassez não está apenas sendo interrompido, está sendo reinterpretado diante de Deus. E se você permanecer comigo até o fim, você vai reconhecer o sinal, o bloqueio, a raiz e a direção que já estão diante de você. Há dias em que você abre os olhos e a primeira coisa que percebe não é esperança, mas peso. A luz da manhã entra pela janela da sua casa em Volta Redonda, e ainda assim, o quarto parece carregar uma demora que não combina com o relógio. O celular está na mão, a tela acesa e o coração continua sem resposta. Você levanta, anda até a cozinha, encosta na pia e aquela sensação de falta continua ali, quieta e insistente. O peito fica apertado. Os ombros parecem guardar o que você não disse a ninguém, e a respiração fica mais curta quando você pensa nas contas, nas portas e nas coisas que não avançaram. Talvez você tenha dito por dentro, isso não vai mudar. Mas o seu corpo não está concordando com essa sentença. Há uma linguagem silenciosa no seu interior e ela diz que alguma coisa já cansou de ser tratada como normal. O que pesa em você não é só a ausência de recursos, é a leitura errada que fizeram da sua estação. Você não está sendo abandonado, você está sendo chamado a perceber. E o primeiro passo dessa percepção é parar de chamar de fim aquilo que ainda está sendo trabalhado. A sua história não está presa porque você foi esquecido, mas porque existe um sentido sendo costurado entre o que faltou e o que ficou de pé. Você percebe isso quando olha para a mesa da sala, para o prato simples, para a conta. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo. Aperta para a semana que parece repetir a mesma pergunta. O ambiente não grita, mas o silêncio dele fala alto. A sua mão segura o copo, o seu olhar desce, e por dentro surge a impressão de que algo em você amadureceu antes da aparência das coisas ao redor. Você já não consegue se alimentar de promessas vagas, porque o seu espírito aprendeu a reconhecer o que é real. Há uma diferença entre fome e direção, e você começou a sentir essa diferença no corpo. O que se revelou em você não foi fraqueza, foi discernimento em formação. E quando o discernimento cresce, a escassez deixa de ser apenas uma condição externa e começa a ser lida como uma fronteira. É por isso que esta palavra não veio para entretê-lo, mas para confirmar que a estação tem voz. E a voz dela anuncia que o que parecia atraso também carregava proteção. Você foi ensinado a pensar que tudo se mede pelo quanto entra.
mas o céu lê mais fundo do que a sua planilha. Há momentos em que o dinheiro, o tempo e a força parecem falhar ao mesmo tempo. E é justamente aí que a alma precisa ser tratada com honestidade. Você olha para a geladeira, para o armário, para o extrato e sente o rosto endurecer por dentro. Ainda assim, existe uma parte de você que continua acordada, como se estivesse esperando um recado que ninguém mais percebeu. Essa parte é a que não se conforma com a superfície. Ela sabe que a escassez também testa a sua interpretação e que nem toda porta fechada é recusa. Há uma correção que se aproxima quando o coração para de exagerar a falta e começa a ouvir o processo. O que está sendo revelado agora é que sua temporada não terminou porque você se cansou, mas porque a pressão antiga já perdeu autoridade. O que antes parecia punho fechado pode estar se tornando mão aberta. E a diferença entre uma e outra leitura muda a forma como você atravessa o próximo passo. Você sente a mesma tensão quando entra no carro e liga o painel, como se o dia inteiro estivesse resumido no que falta antes mesmo de sair do lugar. O trânsito avança em volta redonda, mas dentro de você há uma pergunta que não anda no mesmo ritmo da rua. Você passa pelo bairro, vê pessoas carregando sacolas, vê vitrines, vê movimento, e mesmo assim, algo em você permanece em espera. A escassez nesse ponto não é só ausência, é uma pressão que tenta definir quem você é. E quando ela tenta fazer isso, o corpo responde com cansaço, a mente responde com cálculo e a alma responde com silêncio. Você não precisa fingir coragem fabricada. Você precisa reconhecer que já existe uma outra força trabalhando em você, e ela se manifesta na recusa de desistir. O antigo modo de explicar tudo dizia que você era pequeno demais para receber muito. O que está sendo revelado agora diz o contrário. Você está sendo preparado para sustentar aquilo que virá sem se perder nele. E preparação sempre parece atraso para quem só olha a superfície. Existe uma forma de escassez que não começa no bolso, mas na identidade. Você começa a diminuir o que pede, a conter o que espera, a justificar o que sente, e sem perceber, vai chamando isso de maturidade. Só que seu interior conhece a diferença entre prudência e retração. Você já aprendeu a sorrir quando algo dentro de você queria chorar. Você já aprendeu a dizer, está tudo bem, quando o seu peito estava cansado demais para mentir. E esse esforço constante cobra um preço silencioso. Os ombros acumulam tensão, a garganta segura palavras, os olhos procuram sinais em lugares errados. O que parecia equilíbrio, às vezes, era apenas sobrevivência. Mas Deus não está confirmando sua sobrevivência como destino final. Ele está mostrando que a sua sensibilidade não é defeito, é instrumento. Você percebe mais porque foi escolhido para perceber mais. E perceber mais exige que você pare de tratar a sua dor como prova de que você foi deixado para trás. Há também vozes ao redor que tentam explicar sua estação com pressa, como se tivessem o direito de nomear o que você vive. Algumas vêm com comparação, outras com ironia, outras com conselhos que parecem maduros, mas cheiram a impaciência. Você escuta tudo, mas por dentro sabe que não cabe naquele molde. O ambiente ao redor tenta reduzir o seu processo ao tamanho da opinião alheia, e essa é uma das formas mais sutis de desgaste. O que se cansa primeiro nem sempre é o corpo. Às vezes é a expectativa. Quando a expectativa se desgasta, a pessoa chama de resignação aquilo que na verdade é ferida. Mas a sua alma ainda percebe o peso de certos lugares, de certas conversas, de certos ritmos que drenam sem anunciar que drenam. Há gente que entra na sua vida como tarefa e não como abrigo. Há rotinas que parecem úteis, mas apenas distraem você da rota real. E quando você começa a notar isso, a escassez perde um de seus instrumentos favoritos, a confusão. Pense em José na prisão, não como alguém romantizado pela dor,
mas como alguém que continuou carregando sentido dentro de um lugar que parecia negar futuro. Pense em Elias junto ao riacho, percebendo que a provisão não obedecia ao cenário aparente. Pense em Ruth recolhendo o que parecia pequeno, sem saber que o pequeno estava sendo usado para abrir destino. Essas histórias não foram escritas para enfeitar a sua vida, mas para lhe mostrar que Deus frequentemente trabalha em ambientes onde o controle humano já desistiu. Você talvez tenha olhado para a sua temporada e chamado de encurralamento aquilo que era treinamento de percepção. Há um paralelo entre a sua mesa simples e o pão diário que aparece no tempo certo. Há um paralelo entre a sua espera e a mão que não se vê, mas sustenta. A Bíblia nunca escondeu que o vazio aparente pode ser o lugar onde a fidelidade amadurece. E o que ela mostra também é que a provisão de Deus não depende do espetáculo que você esperava. Ela chega, muitas vezes, pela porta discreta da constância. Por isso, o que pareceu seca talvez estivesse apenas retirando o excesso para tornar você apto a reconhecer o essencial. Se você insistir em interpretar tudo pela lente da falta, vai acabar chamando de atraso aquilo que era poda. E poda corta mesmo, sem pedir licença à ansiedade. Ela tira o que sobrou, o que ocupava espaço, o que fazia barulho sem nutrir. Por isso há momentos em que sua vida parece mais silenciosa do que você gostaria. Você entra no banheiro, fecha a porta, apoia a testa por um instante e parece que não há resposta alguma no azulejo frio. Mas há uma resposta que ainda não chegou em forma de aplauso, e sim em forma de discernimento. O perigo de ignorar esse momento é voltar a repetir ciclos que já deveriam ter terminado. O perigo é chamar de normal aquilo que já se tornou desgaste. O perigo é continuar oferecendo energia ao que não consegue mais te alimentar. Há uma frase que seu coração conhece e talvez nunca tenha dito em voz alta. Eu não consigo continuar assim. Essa frase não é derrota. É sinal de que a sua alma está ficando honesta, e a honestidade espiritual é o primeiro lugar onde a escassez começa a perder autoridade. Agora, antes de seguir, preste atenção ao que o seu interior faz quando essas palavras tocam em você. Se pelo menos uma dessas cenas encontrou sua rotina, se algo em você baixou a guarda por um instante, escreva 888 nos comentários e volte para mim. Esse número dito assim não é magia, é um sinal de confirmação, como quem reconhece que há uma abundância sendo anunciada onde antes só havia aperto. Há momentos em que o gesto mais simples sela a percepção que o coração estava evitando. Escrever isso é um modo de dizer que você viu. Escrever isso é um modo de não fugir do que foi mostrado. E quando você volta para mim depois disso, você não volta para um truque, mas para uma leitura mais limpa da sua estação. Porque a confirmação não termina no símbolo. Ela continua na forma como você atravessa o resto do dia. E o que vem agora aprofunda justamente esse ponto onde a sua alma começa a reconhecer a própria resposta. O que está acontecendo ao seu redor não é apenas falta de recursos, é confronto entre o velho modo de sobreviver e a nova forma de obedecer. Você talvez tenha tentado controlar cada detalhe para não se sentir vulnerável. Você talvez tenha calculado demais para não depender demais. Mas existe um custo em viver sempre com a mão fechada. O coração fica cansado, a mente fica hiperalerta e até o descanso parece suspeito. No fundo, a batalha não é só financeira, é uma batalha pela confiança. O que a sua história está expondo não é incapacidade, é medo de soltar o que já não precisa ser segurado com tanto desespero. E esse medo se disfarça de prudência, de responsabilidade e de maturidade. Só que você sabe quando algo em você está apenas tentando manter o controle para não sentir a ausência. Há uma diferença entre sabedoria e rigidez.
E a estação atual está mostrando que a rigidez não sustenta a próxima fase. A raiz da dor, em muitos casos, é mais íntima do que parece. Não é apenas o que falta lá fora, mas o que se agarra aqui dentro, com medo de perder o pouco que restou. Você continua olhando para as contas, para os prazos, para os compromissos e percebe que a sua mente corre mais rápido do que a sua paz. O corpo entra em alerta, o sono encurta, os pensamentos se apertam e a alma tenta respirar no meio disso tudo. Você não precisa se culpar por sentir essa tensão. Você precisa nomeá-la corretamente. Às vezes, o problema não é a ausência de provisão, mas a presença de uma antiga forma de sobreviver que já não combina com o que está sendo liberado. O que antes parecia força pode ter sido apenas medo com roupa de disciplina. O que antes parecia cautela pode ter sido apego ao controle. E quando o Espírito começa a revelar isso, ele não expõe para ferir, ele expõe para libertar. Há um lugar dentro de você que sabe quando a mente está tentando explicar demais o que o coração já entendeu. Você olha para a porta fechada e a mente diz que talvez seja falta de mérito. O corpo reage com cansaço, como se confirmasse a acusação. Mas o espírito percebe outra coisa, um padrão antigo tentando se manter vivo. Essa tensão entre mente, corpo e espírito é real, e você já viveu dias em que ela se tornou quase física. Você fica diante do espelho pela manhã, encara o rosto e sente que algo não combina com a narrativa de derrota que quer se instalar. A ansiedade quer transformar todo silêncio em abandono. O discernimento, porém, sabe que silêncio também pode ser posicionamento. O que está sendo separado agora é o ruído da verdade. E a verdade é que nem toda demora é negação, nem toda pressão é condenação. Algumas demoras são a forma de Deus impedir que você receba cedo demais algo que ainda poderia te ferir. Talvez você tenha notado que certos ambientes drenam mais do que alimentam. Uma conversa específica termina e você se sente menor. Uma visita inesperada sai e sua paz demora a voltar. Um grupo de mensagens continua vibrando, mas o seu interior vai ficando mais cansado a cada resposta automática. Não é paranoia perceber isso, é responsabilidade espiritual. Há lugares onde sua sensibilidade precisa aprender a dizer não sem escândalo. Há relações que resistem à sua transformação porque se acostumaram com a sua antiga versão. E isso dói, porque parte de você ainda quer ser compreendido por quem só sabe te encaixar no passado. Mas você não foi chamado para permanecer acessível a tudo. Você foi chamado para permanecer inteiro diante do que te tenta fragmentar. Quando sua alma aprende isso, a escassez perde mais um instrumento. A culpa por se afastar do que te esvazia. A estratégia da oposição é sempre parecida, mesmo quando muda de roupa. Ela tenta encher o seu dia de pequenas urgências para impedir que você ouça a direção principal. Ela coloca distração sobre distração, tarefa sobre tarefa, e no fim você se sente ocupado, mas não alinhado. Ela faz você acreditar que tudo precisa ser resolvido agora, para que você não perceba o que realmente precisa ser obedecido. Você já sentiu isso quando o telefone não para, mas a paz não chega. Você já sentiu isso quando a agenda parece cheia, mas a alma permanece vazia. A confusão não costuma gritar, ela se infiltra. E por isso, o discernimento precisa ser mais profundo do que o cansaço. Há uma diferença entre movimento e avanço. O que está sendo revelado nesta estação é que você não precisa correr para provar valor. Você precisa parar para reconhecer a direção que já estava sendo escrita no silêncio. Chega um ponto em que a alma se cansa de negociar com o que já foi mostrado. Você para de buscar desculpas para permanecer no mesmo lugar. Você para de tratar como provisória uma verdade que já insistiu em voltar.
Esse é o momento em que o coração cruza uma linha invisível e entende que continuar adiando só prolonga a tensão. Você talvez tenha vivido esse instante ao olhar para uma porta fechada e, pela primeira vez, não culpar Deus nem culpar você, mas simplesmente perceber que a estação está mudando. Essa percepção não faz o mundo girar mais rápido, mas muda quem você é dentro dele. O corpo se acalma um pouco quando a alma para de se dividir. E quando a alma para de se dividir, a voz interior volta a ficar audível. O que está terminando aqui não é a sua história, mas a forma antiga de lê-la. E isso importa, porque toda mudança real começa na leitura antes de chegar no cenário. Agora, deixa a imagem ganhar forma dentro de você, porque ela vai carregar o restante da palavra. Imagine um celeiro antigo, de madeira escura, com a porta pesada quase fechada, guardando o pouco de grão que restou do tempo difícil. Imagine o cheiro seco do pó, o chão áspero, a luz entrando por uma fresta fina e tocando as sacas empilhadas. Esse celeiro é a estação que você pensou ser apenas falta, mas ele também é um lugar de preservação, de medida, de espera e de critério. O que ficou guardado ali não foi esquecimento, foi conservação. O que pareceu pouco foi protegido do desperdício. E o seu coração, nesse momento, começa a perceber que também foi guardado assim. Você não esteve parado por inutilidade. Você esteve resguardado para não entregar a ninguém o que ainda não tinha forma completa. A escassez, vista assim, deixa de ser sentença e passa a ser moldura de cuidado. Dentro desse celeiro, o tempo age de maneira silenciosa. As sacas não falam, a madeira range e a poeira pousa sobre o que está esperando o momento certo de sair. Você também teve dias assim, em que nada parecia acontecer por fora, mas por dentro alguma coisa estava sendo separada. A sua paciência se parecia com madeira antiga. Seus pensamentos se pareciam com grãos contados com cuidado. Seu peito parecia fechado, mas na verdade estava apenas guardando temperatura para não desperdiçar força. Há uma formação que acontece no escuro sem pedir autorização ao relógio. E quando essa formação é interrompida cedo demais, o fruto sai frágil. Talvez por isso certas portas não tenham se aberto ainda. Não é falta de amor, é cuidado com o que será entregue quando a hora chegar. O celeiro não é prisão, é preparação. O problema é que a vista humana só enxerga o que está fora, enquanto Deus trabalha também com o que amadurece em silêncio. O tempo dentro desse celeiro não foi um tempo morto. Ele foi o tipo de tempo que ensina a esperar sem se corromper. E isso exige mais coragem do que parece, porque esperar sem se amargar é uma forma de vitória. Você conhece a tentação de olhar para o chão seco e concluir que nada mais virá. Mas o celeiro sabe outra coisa. Ele sabe que aquilo que está guardado precisa de um momento de saída, não de um impulso de exposição. Há histórias dentro de você que ainda estão em processo de organização. Há dons, decisões, posturas e provisões que não precisavam da pressa para existir. A pressa é inimiga da medida. E a medida é o que faz a abundância durar sem destruir quem a recebeu. Quando você entende isso, para de chamar de abandono aquilo que era disciplina. O que te parecia ausência, talvez fosse a mão que não permitiu que o excesso chegasse cedo demais e te confundisse. Mas todo celeiro encontra oposição. Sempre há vento tentando entrar pela fresta, umidade tentando deformar o que foi guardado, ruído tentando distrair o vigia. Na sua vida, isso aparece como ansiedade, comparação, gente apressada e pensamentos que querem abrir a porta antes da hora. O celeiro da sua estação já recebeu batidas de fora, já recebeu dúvidas, já recebeu a tentativa de fazer você acreditar que o que está dentro não vale o suficiente. Só que o valor não se mede pela pressa de quem olha de fora. O valor se mede pela fidelidade do que foi preservado.
Há coisas em você que resistiram justamente porque estavam protegidas. Há respostas que não vieram porque precisavam amadurecer sem a interferência de expectativas estranhas. O seu coração talvez tenha se perguntado por que a porta não se abriu antes. A resposta pode ser simples e profunda ao mesmo tempo, porque nem todo momento de fechar é perda. Às vezes, é proteção contra a deterioração. Agora veja o celeiro começar a responder à luz de outro dia. A fresta que antes parecia pequena deixa entrar mais claridade. O ar muda, o pó se move, e o que estava parado começa a revelar contornos mais claros. Você sente isso no corpo como uma suavização do peito, como se alguma resistência antiga estivesse cedendo. Não é explosão, é abertura. Não é espetáculo, é movimento. O que foi guardado não está sendo desprezado, está sendo trazido à leitura certa. E isso altera até a forma como você ora, porque você para de pedir somente saída e começa a pedir sabedoria para atravessar a transição. O celeiro não precisa ser quebrado para cumprir o seu propósito. Ele só precisa ser reconhecido no tempo certo. Essa é a diferença entre viver em ansiedade e viver em discernimento. E o discernimento sempre encontra um caminho onde a pressa só encontrava desgaste. Se esta imagem encontrou você, se o celeiro da sua história acendeu uma lembrança que não cabe em palavras, escreva "Estou pronto" nos comentários e volte para mim. Não escreva isso como quem força uma resposta. Escreva como quem reconhece que a porta interna já começou a se mover. A frase é simples, porque o reconhecimento verdadeiro não precisa se exibir. Ele apenas se posiciona. E quando você volta para confirmar algo que já estava acontecendo no seu interior antes mesmo de eu nomear. Há um tipo de prontidão que não faz barulho, mas se percebe pelo alívio. Há um tipo de confirmação que não vence a lógica, mas reorganiza a alma. E o que vem agora continua abrindo esse celeiro por dentro, sem quebrá-lo, sem violentá-lo, apenas trazendo à luz o que já estava preservado para esta hora. Você não precisa mais lutar para convencer o céu de algo que o céu já viu. A sua tarefa agora não é performar força, mas permanecer receptivo. Você já sabe o que a velha leitura fazia. Ela te fazia pensar que qualquer silêncio era recusa. Agora você começa a enxergar que o silêncio também pode ser um modo de manter o que é precioso sob cuidado. Essa mudança de leitura é decisiva, porque ela devolve paz ao seu corpo. A mandíbula relaxa, a respiração se aprofunda e o peito já não precisa defender cada minuto. Há uma fidelidade que se constrói nesse lugar mais simples. Não é o grito da fé, é a constância da confiança. O celeiro de Deus não é apenas um espaço de armazenamento. É um espaço de discernimento. E quem entra nele com pressa sai confuso, mas quem entra com reverência aprende a reconhecer o tempo da abertura. Talvez você tenha tentado abrir com força o que só precisava de chave. Talvez tenha tentado resolver com desespero o que só precisava de paciência. Isso não te torna fraco, te torna humano. Mas a hora em que a escassez perde domínio é também a hora em que você aprende outro gesto. Em vez de exigir respostas imediatas, você começa a praticar presença. Em vez de correr atrás de cada sinal, você aprende a observar qual porta realmente carrega paz. Isso é muito mais profundo do que a aparência de controle. É uma forma de governo interior. Você se torna mais atento ao que expande a alma e mais rápido para perceber o que a comprime. A própria falta de barulho se torna instrução. Porque, quando o celeiro está sendo guardado, o que faz sentido não é correria, é atenção. E a atenção devolve dignidade ao processo. No cotidiano mais simples, essa nova forma de viver aparece nos pequenos intervalos. Você pega a xícara de café, senta por alguns segundos e, em vez de alimentar o desespero, aprende a respirar mais devagar.
Você olha à janela, percebe o céu mudando e decide não encher o silêncio com o primeiro pensamento de culpa. Você entra no quarto à noite e deixa de tratar o cansaço como inimigo. Essas coisas parecem pequenas, mas são exatamente o tipo de atitude que honra o celeiro. Porque o celeiro é sensível ao que você coloca dentro dele. Ele não responde bem à pressa, mas responde à presença. A sua estação também. Quando você para de tratar cada atraso como ameaça, seu interior começa a reorganizar a esperança. E a esperança reorganizada muda sua postura, muda sua fala, muda até a forma como você encara a porta ainda fechada. Há uma prática muito simples e muito séria nessa travessia. Antes de sair para o dia, pare por um momento e reconheça o que o seu coração está guardando sem perceber. Pergunte a si mesmo, com honestidade, onde a ansiedade está tentando tocar o que deveria ficar em paz. Depois, escolha uma pequena atitude de ordem, como arrumar a cama, organizar a mesa ou responder com calma à mensagem que você vinha adiando. Isso parece mínimo, mas é um modo de dizer ao corpo que ele não precisa mais viver em guerra constante. O celeiro é tocado por ordem, não por agitação. E quando você ordena um canto da vida, muitas vezes sua alma entende o recado antes da mente. O que antes era caos interno começa a se tornar espaço de escuta. O que antes era confusão começa a aparecer passagem. E essa passagem não se abre com ansiedade, se abre com constância. A outra prática é observar com sinceridade o que drena sua paz e o que a sustenta. Existe diferença entre obrigação e exaustão, entre presença e peso, entre proximidade e contaminação. Quando você reconhece isso, deixa de chamar de normal aquilo que sempre saiu caro demais. Você aprende a pausar antes de responder. Você aprende a não preencher cada minuto com ruído. Você aprende a fechar a porta do quarto, do celular ou da conversa que o afasta de si mesmo. Essa escolha não é isolamento, é preservação. E preservação é uma forma de honra. O celeiro só serve ao seu propósito quando você entende o que pode entrar e o que deve permanecer do lado de fora. Essa sabedoria é parte da restauração que está acontecendo em você. Não se trata apenas de receber mais, trata-se de receber sem perder o que foi curado no caminho. Agora, deixe o seu like como um amém sem palavras se alguma coisa aqui confirmou o que você já sabia no fundo. Não como métrica, não como número, mas como acordo silencioso de que essa leitura encontrou o seu interior com verdade. O corpo também participa desse reconhecimento quando ele se inclina sem resistência. E talvez o gesto mais simples seja exatamente o que sela essa concordância. Você não precisa explicar tudo para marcar essa resposta. Você só precisa reconhecer que a confirmação aconteceu. O celeiro não pede teatro, ele pede assentimento, e quando o assentimento é real, ele abre espaço para a próxima etapa sem barulho. É assim que a alma aprende a receber sem se desorganizar. E é assim que a leitura desta estação começa a se transformar em direção concreta. Também há alguém em quem você pensou enquanto eu falava. Alguém que carrega cansaço escondido. Alguém que parece forte, mas vive se mantendo de pé por fora, enquanto por dentro já perdeu muito fôlego. Pode ser alguém que trabalha demais e fala de menos. Alguém que sorri, mas continua esperando uma resposta. Alguém cujo silêncio ficou mais perro. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram. Certas portas se fecharam. E situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado,
o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o Protocolo Secreto dos Escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo.